Alô, amigos, sou o professor Zé Moreira e mais uma vez vamos resolver questões de concursos anteriores. Neste caso, uma questão da CES Gran Rio, enviada pelo pessoal do fórum, no caso o Samuel Silva, toda essa turma que está firme nos concursos da CES Gran Rio, nos concursos bancários, Igor Yuri, toda a turma lá. Prova do Banco da Amazônia, técnico bancário, que foi realizada em 14 de julho de 2013. Então, vamos apresentar para vocês, já está aparecendo no vídeo. É uma questão que trabalha sobre análise de projetos, fala em taxa interna de retorno, fala também em taxa mínima de atratividade. Vejam só, diz assim: considere duas alternativas de investimento X e Y, que você está vendo aí, mutuamente exclusivas. Quer dizer, tem que escolher um ou escolher outro, com o fluxo de caixa apresentado dessa forma que vocês estão vendo aí. O sem negativo significa que ele fez o investimento, fez uma despesa, e posteriormente ele então recebe o retorno, tem as receitas. O projeto X, depois de um mês, ou depois de um ano, recebe 52, seja lá o que for, milhares de reais, e depois de 2 anos recebe 70. Então, em valores nominais, ele gastou 100, mas recebeu 122 de volta, só que ao longo do tempo. E o projeto Y, ele investe 100 e recebe 120 também em 2 anos. 70 no primeiro ano, final do primeiro ano, e 50 na data 2. E aí diz assim, ó: os métodos do valor presente líquido, VPL, e o da taxa interna de retorno, TIR, são métodos tradicionais na análise de investimentos. Os projetos X e Y possuem taxa interna de retorno, TIR, de 13,6% e de 13,9% ao ano, respectivamente. Nós veremos, senhoras e senhores, que eu vou, inclusive, mostrar que com os dados que eles deram, nós podemos calcular essas taxas aí. Ou seja, mais uma vez eu vou pegar um problema, não só para resolver o problema, mas sim deixar como que uma entrega teórica, aprofundando tudo que eu puder aprofundar nesse problema para vocês, tá? Aí diz assim: considerando apenas projetos viáveis. Isso nós vamos prestar atenção, porque eu já vou adiantando mais uma coisa. Nós também vamos criticar essa questão, ela tem alguns probleminhas, tá? Então, eles mesmos estão dizendo que é para considerar apenas projetos viáveis. Nós vamos ver o que significa projetos viáveis. Os métodos podem levar a decisões divergentes, dependendo do valor considerado para a taxa mínima de atratividade. Já comento sobre isso aí. Ou seja, existe um valor para a taxa mínima de atratividade, abaixo da qual os métodos levam a decisões divergentes e acima do qual, dessa taxa de atratividade, as decisões encaminhadas pelos métodos convergem. Taxa mínima de atratividade, pessoal, é o seguinte: se eu tenho um negócio que eu ganho, que eu tenho uma rentabilidade de 5% ao mês, essa é a minha taxa mínima de atratividade para eu trocar de negócio. Para eu trocar para um outro investimento, ele tem que ter, no mínimo, 5% ao mês, que isso eu já ganho. Então, nesse caso, sim, se usa claramente esse conceito de taxa mínima de atratividade. Tá? Para ele ser atraente, eu tenho que ganhar no mínimo mais do que eu já estou ganhando, digamos assim. Nós vamos ver que nesse caso do problema, essa palavra é totalmente inadequada, certo? E aí a gente aproveita para, então, explicar tudo isso aí. Eu vou passar aqui, onde diz a mesma coisa. Eu coloquei o projeto X como um fluxo de caixa, no instante zero saiu 100. Tem várias maneiras de
fazer esse desenho aqui. Mas eu gosto assim que já ocupa menos espaço, tem uns que entra por cima e sai por baixo, etc. Mas aqui eu coloquei saindo do caixa 100 e depois retornando para o meu caixa após 1 ano, 52 e após 2 anos, 70. Em valores absolutos está na cara que eu lucrei, porque eu gastei 100 e ganhei 122. Pode ser bilhões, isso não interessa, aí nem falou o que era, mas os números são razoáveis. E o projeto Y também, ele tem um investimento de 100 e depois retorna 70 no primeiro ano, na data 1, e 50 na data 2. Em valores absolutos, dá para a gente pensar assim, olha, ele ganhou 20, porque ele gastou 100 e recuperou 120. Claro que, ao longo do tempo, as coisas, o tempo tem que ser considerado. Então, vejam só, aí eu fiz esse mesmo desenho, coloquei aí o projeto X, da mesma forma que eu desenhei no quadro, só que aqui eu vou fazer um comentário, olha aqui, ó. Isso aqui, se eu quero saber a taxa interna de retorno, o que é taxa interna de retorno? É aquele valor de taxa que faz com que o valor presente líquido fique zero. E o que é o valor presente líquido? É esses valores, mas corrigidos para a mesma data focal, como você sabe dos estudos, dependendo do curso que você tenha feito, todos eles devem ter falado em data focal. Isso aqui é apenas uma dica, não é uma aula, então algumas coisas você já tem que saber aí dos estudos de vocês. Então o que eu quero como data focal? Eu vou escolher a data focal aqui, em juros compostos a data focal pode ser qualquer uma. Então eu já tenho 70 aqui na data 2, certo? E esses 52 eu gastei lá o ano passado. Então eu tenho que atualizar este valor. E para atualizar, eu dou o acréscimo de alguma coisa por cento, digamos. Se é 10%, eu pego 52 e se eu gastei o ano passado, mas foi o ano passado que eu gastei, bom, se no ano passado foi 52, hoje, sei lá, com o custo do dinheiro ou com a inflação, aí a gente nem vai caracterizar o que significa essa taxa, se é custo de oportunidade, o que é. Mas hoje, se eu gastei faz 1 ano, hoje eu tenho que corrigir esse dinheiro. Então, digamos que hoje ele valeria 10% mais. Então, eu multiplicaria por 1,1. E se a taxa fosse 10%, eu tenho que trazer aquele 100, digamos, eu gastei faz 2 anos. Então, eu tenho que ver hoje o que me representa esse gasto. Então, eu atualizaria em 2 acréscimos, por exemplo, de 10%, faria 2 acréscimos sucessivos, e eu veria quanto que valeria a minha despesa hoje. Assim, ó, grosseiramente, para 10%, certo? Eu teria os 100, 2 acréscimos de 10 é 21%, né? Então, aquele 100 que eu gastei faz 2 anos, é como se hoje eu teria que gastar 121, que é 2 acréscimos sucessivos em cima de 100. Então, eu teria que gastar 121. E eu recuperaria 70, que já é hoje mesmo, tá? Então, eu gastei, na proporção, atualizando para hoje, eu gastei 121. Eu estou dando um exemplo, que nem comecei a resolver o problema ainda. Tá? Então, eu gastei 121, e a minha receita foi 70 hoje, e 52 multiplicado por 1,1, que vai dar 5,20. Então, mais 5,20 vai dar 57,20. Resultado, os valores atualizados para a data 2, digamos que a taxa estivesse a 10%, 70 mais 57 são 127 que eu recebo, e em valores atualizados eu gastei 121, resultado, o negócio foi viável, porque o valor presente líquido foi maior que zero. Então esse seria o exemplo de um valor presente líquido maior que zero. Entendeu? Porque 57 positivo com mais 70, eu recebo um valor maior que o que eu gastei.
Só que aí, ó, o VPL igual a zero é justamente qual a taxa que faz com que as entradas igualem as saídas. Que esse é um ponto crítico, porque essa é a taxa, o máximo que pode custar o dinheiro, não é o mínimo, sim o máximo que pode, porque se a inflação é muito grande, quando tu recupera esse dinheiro, já não vale mais nada. Tu gastou 100 no tempo que valia, e agora quando eu recupero. Então, na verdade, a taxa interna de retorno é uma taxa crítica e é a maior taxa que eu posso suportar nesse contexto aqui. Como eu não sei que taxa é essa, então eu chamo de X. Ó. Então, o que vai acontecer? O valor presente líquido vai ser o 100 com 2 acréscimos sucessivos de um fator, que assim como no exemplo eu disse 1,1, poderia ser um valor X qualquer. Então, menos 100x ao quadrado, ó, é o valor atualizado do 100 para uma taxa X, onde X é um acréscimo na forma do balconista, que eu chamo no meu curso balconista. Por exemplo, 1,1. Se o X vale 1,1, significa que existe um acréscimo, 2 acréscimos sucessivos de 10%. Se X é 1,2, então são 2 acréscimos de 20%. 1,2, certo? Só que aqui, como eu não sei que taxa é essa que faz com que o valor atual das saídas iguale o valor atual das entradas, eu vou chamar de X. Esse 52 eu tenho que dar um acréscimo só. Só que aí ele é uma receita, vou botar um sinal positivo. 52x, certo? E o 70 que eu já recebo nessa data focal mesmo, não precisa atualizar, porque foi hoje mesmo, na data 2 que eu recebi. Ó. Como a taxa interna de retorno é aquela que faz com que o VPL seja zero, então esse VPL aqui eu igualo a zero e termina uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou achar um valor para x que é justamente a taxa de retorno. Atenção, isso que eu vou fazer agora não precisaria fazer no problema, porque eles já nos deram essa taxa, mas eles poderiam para o próximo concurso perguntar. Então, vou mostrar para vocês como é que você faz. Agora, nesta câmera, vocês podem ver que está aí o menos 100, está aí a equação, né? Para achar a taxa interna de retorno, o VPL é zero, então vejam só. Está aí uma equação do segundo grau. Eu não vou resolver para vocês, vocês vão acompanhar o que eu fiz aí, né? Menos o B, mais ou menos, raiz quadrada, dB ao quadrado, menos 4AC, toda aquele báscara que vocês com todo cuidado poderão conferir. Essas continhas estarão disponíveis em PDF para vocês também, tanto no Facebook, onde estiver essa minha explicação, vocês vão ter essa continha em PDF. E aí, pessoal, resolvendo a equação do segundo grau, uma das raízes dá valor negativo, e a outra dá 1,136. Acompanha de novo aqui. Se x é igual a 1,136, isso na aula de balconista, 1,136p, a tradução disso aqui é 113,6% do preço ou do capital. Isso é a tradução, mas eu concluo que existe um acréscimo daquilo que passa de 100, que é de 13,6%. Portanto, eu consigo descobrir a taxa interna de retorno. Eu não precisava que a banca me desse essa taxa. Só que isso dá uma equação de segundo grau. Não vai por tentativa, não é por nada. É uma equação matemática onde eu não precisava da banca me dizer isso. Tá? Então deu 13,6. O outro resultado conduz a uma taxa negativa, que aí não tem significado. Tá? Bom, a mesma coisa eu fiz para o projeto Y. Ele gasta 100 e tem retorno nessas datas, então deu a próxima equação que eu já vou mostrar para vocês aqui. Está aí o projeto Y, deu uma equação do segundo grau, e aí, resolvendo essa equação do segundo grau, vocês têm isso em PDF, vai dar 13,89,
Então, a própria banca arredondou para 13,9%. Tá? Bom, isso aí é como que a gente descobriu a taxa de retorno. Tá? Eu não precisava da dica da banca. Só que a pergunta do problema realmente não era isso que eles disseram, taxa mínima de atratividade. Tá? O que existe é uma taxa em que existe uma taxa que eles chamaram de mínima de atratividade, mas que de mínima não tem nada, tá? Porque é bem no meio das taxas possíveis. Essa taxa, existe uma taxa que, substituindo nas duas equações, o VPL dá o mesmo. Então foi isso que eles perguntaram e agora eu vou mostrar graficamente para vocês. Ora, se os VPL são os mesmos, então eu igualei as duas equações. Só que isso ficou difícil para vocês, porque eles não disseram isso, na verdade. Eles tinham que ter dito, e qual é o valor da taxa que torna o valor presente líquido dos dois projetos iguais? É essa a pergunta. Não dizia, bom, era só ter entrado com recurso. Estou resolvendo aqui 2 anos depois, quase, né? Mas poderia ser a pergunta que eles fizeram, nós vamos ver que não tem pé nem cabeça. Mas o que eles queriam era isso aí, ó. Qual a taxa que faz com que os dois projetos sejam iguais? Não diz isso, professor, eu sei que não diz, mas agora eu estou dizendo que é assim que nós vamos resolver o problema. Porque era isso que eles acharam na resposta. Existe uma taxa que faz com que o valor presente líquido dos dois investimentos seja o mesmo. Ora, se existe uma taxa que iguala, então eu igualo os dois VPLs, tá? Que é essas duas equações de segundo grau aí, que se resolve facilmente. Eu vou igual fazendo o quadro para vocês. Eu vou pegar o seguinte, ó, pessoal, vou pegar apenas para dizer o seguinte, ó. O VPL do projeto X é menos 100x ao quadrado mais 52x mais 70. O VPL do projeto Y é menos 100x ao quadrado mais 70x, porque ele aqui avança só uma vez, e mais 50. Bom, existe um valor que tanto nesta equação de x, que faz com que essas duas equações se igualem. Então foi o que eu fiz aí. Eu peguei esta equação aqui e igualei com esta. Igualei com esta. E agora eu vou mostrar aí, porque eu já preparei, já está resolvido. Então eu mostro aqui no nosso PowerPoint aqui. O x ao quadrado, 100x ao quadrado cortou, certo? Ficou 20 igual a 18x. E aí eu vou voltar para o quadro, porque ali eu acho que eu explico melhor para vocês. Vejam só. Menos 100x ao quadrado, mais 52x, mais 70 é igual a menos 100x ao quadrado, mais 70x mais 50. Bueno, como esse menos passa para o outro lado, enfim, esta aqui corta, ó. Os 52x passa para lá, então fica 70 menos 50 é igual a 70x menos 52x, então fica 20 igual a 18x. Isolando a incógnita, x vai ser 20 dividido por 18, que é a mesma coisa que 10 dividido por 9, que dá 1,111. Ora, 1,11 ou 1,111, já que a banca usou com 3 Ks depois da vírgula, significa que o valor de x é 11,1%. Se eu substituir x por 11,1 na primeira equação, vai dar um VPL exatamente igual que se eu substituir x na segunda equação por 11%, por 11,1. Que na verdade, na equação, tu vai usar na forma decimal, na forma de acréscimo do balconista. Bom,
Então, o que que acontece? Essa era a pergunta do problema, certo? Que no caso, já para resolver o problema, para vocês, não estava nem nessa forma e nem na forma x, na forma fracionária. Então, pessoal, como é que eu faço, por exemplo, se eu tenho 1,23, que nós sabemos que é 23% de acréscimo, como é que os livros fazem a fórmula para passar, para eu identificar, como é que eu acho esse 23? Eu acho esse 23 fazendo menos 1 vezes 100, ó. Porque 1,23 menos 1 fica 0,23. E aí, vezes 100, eu chego em 23%, que é aquele menos 1 vezes 100 de toda a financeira que aparece na fórmula. Como as respostas estão em percentual, eu tenho que fazer com este número aqui, ó, ou com este, exatamente essa conta, menos 1 vezes 100. Tá? Então, eu já entendi que é 11,1%, mas não tem essa resposta. Claro que, se vocês testarem as alternativas, tu vai ver que 100 dividido por 9 vai dar exatamente 11,1%, que está na letra B. Mas, tecnicamente, a gente chegou nesta solução aqui da equação do segundo grau, e como isto é a mesma coisa que isto, eu tenho que fazer esta fração menos 1 vezes 100 para poder passar para a forma percentual. Vamos lá. Então ficaria 10 nonos menos 1 vezes 100. Sobre 9, 9 por 9 dá 1, vezes 10 dá 90, menos, vezes 100. 10 menos 1, menos 9 dá 1, então nós chegamos nos 100 nonos por cento que está aí no livro. 100 nonos, que nada mais é do que fazer o 10 nonos que a gente achou o x, tirar 1 e multiplicar por 100, e com isso a gente passou da forma de acréscimo do balconista, porque 10 sobre 9 está na forma do balconista. Isso quer dizer 11,1% de acréscimo. Então, o que eu fiz agora? Eu tirei 1 e multipliquei por 100. Denominador comum é 9. 9 por 9 dá 1, vezes 10 dá 10, 9 por 1 dá 9, 1 vezes 9, 9. Então, aqui vai dar 100 no numerador e 9 no denominador, é a resposta, a letra B. Só que é o seguinte. Vejam só. Apareceu aí no vídeo a continha que eu fiz agora. Tá? Ali voltou, o 20 sobre 18 eu deixei no formato 100 sobre 90. É a mesma coisa que 10 sobre 9. E fiz a mesma coisa. Tirei 1 e multipliquei por 100. E com isso chegamos em 100 nonos por cento, que significa os mesmos 11,1. Só que agora, pessoal, eu vou apresentar a crítica, porque já que aquilo é equação do segundo grau, nós podemos colocar num gráfico. Vejam aí o gráfico que está aparecendo para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem entender o que foi que eu fiz. Ah, deem uma olhadinha nesse gráfico. Venham comigo. Aqui nesse quadro eu fiz as duas funções quadráticas, que vocês sabem que se a fórmula é menos 100x ao quadrado mais 52x mais 70, tá? Então, isso aí é uma parábola com a concavidade para baixo, isso aí é do segundo grau, nível médio. O ponto C é o ponto onde a parábola corta o eixo dos y, corta no 70. Esse eixo aqui é o valor presente líquido,
tá? E aqui este eixo, diz aí, ó, é a taxa, mas na forma de acréscimo do balconista, que é, se é 10%, tu vai colocar 1,1, se é 20%, 1,2. E vejam que nós concluímos que a raiz, porque ao fazer VPL igual a zero, nós achamos as raízes da função quadrática, da equação do segundo grau. E a raiz do projeto X ali, ó, era 1,136, que significava 13,6%, ó. E o projeto Y, que corta em 50, ele tinha a raiz dele era 1,139. E aqui, ó, é 1. Tá? Já vou explicar esse 1 aí, o que significa. O valor que a gente achou é esse aqui, ó, pessoal. Que não tem nada a ver com taxa mínima de atratividade. Simplesmente, quando a taxa que eu coloco na equação for de 11,1, o valor presente líquido do projeto X é exatamente igual ao valor presente líquido do projeto Y. Então, é isso que eles têm nesse momento. Essa taxa não é mínima de nada, ela está bem no meio. Aonde que estão os projetos viáveis? Esse 1 aqui, sabe o que significa, pessoal? Esse 1 aqui significa que o acréscimo eu multiplico por 1. E eu pergunto, quando eu multiplico por 1, aumenta ou diminui? Claro que nem aumenta nem diminui. Então, 1 aqui, ó, significa que eu estou multiplicando por 1, que eu não estou dando nem acréscimo e nem desconto. Ou seja, multiplicar por 1 significa que existe 0% de taxas. As taxas só são positivas a partir desse 1, ó. Porque esse eixo meu aqui, aqui está aparecendo o acréscimo na forma do balconista. Vamos ter que fazer uma oração para ver se vocês conseguem acompanhar o que eu estou falando. Isso vale para professor também, tá? Não sei se todos os professores vão conseguir nos acompanhar aqui, ó. Mas este 1 aqui significa 0% de acréscimo. Daqui para cá, significa que há deflação. Não só há custo, a taxa é 0. Vejam que quando aqui a taxa é 0, se eu substituo o X por 1, então é como se o dinheiro não tivesse inflação. E aí o valor presente líquido, vejam só, o valor presente líquido correspondente a 1, vejam no gráfico, ó, tá? Vou voltar aqui para o gráfico para vocês verem, ó. Quando a abscissa for 1, a ordenada é 20 e 22, estão vendo aí? No grafiquinho vermelho, ó, que é o projeto Y, me digam qual é a ordenada. Muito bem, é 20. E para X valendo 1, no grafiquinho azul, que eu não vou estar dizendo outra coisa que não, um grafiquinho. Então, no grafiquinho azul, a ordenada é 22. O que significa essa ordenada? O VPL. Ou seja, se não há inflação, eu consigo ganhar exatamente em termos nominais. O que é esse 22 aí no azul? É 70 mais 52, que mesmo tendo recebido ao longo do tempo, como não há inflação, então aquele valor ele continua valendo a mesma coisa. Então eu gastei 100 e ganhei 122, que é 52 mais 70, e ganhei 22. Esse é o valor presente líquido. Por quê? Porque quando esse 1 significa que a inflação é 0, ou o custo de oportunidade é 0, ou seja, o dinheiro não se desgasta no tempo, nem se desvaloriza, nem se valoriza. Ou seja, as coisas seguem valendo, então não importa que eu receba. Gastei 100, recebi 122, mas ganhei 22. E no gráfico vermelhinho, o 20 é que se eu gastei 100, mas recebi 70 depois de um ano e 50 depois do outro, ganhei 120. Ganhei 120, gastei 100, sobrou 20.
Então, esse 1 é 0%, não tem inflação aí, tá? Não tem custo do dinheiro e o valor presente líquido é o valor presente líquido representa a diferença em valores absolutos do que saiu e do que entrou, certo? Então, voltando para cá, ó, e vocês podem também depois escrever nesse gráfico. Aqui eu fiz, esse aqui é o que ganha 22, e esse aqui é o que ganha 20. Claro que aqui a proporção não existe, tá? Isso é que aconteceu. Eu fiz um sombreado aí, ó. Eu fiz um sombreado porque o projeto viável, o projeto só é viável, tá? Até esse 22 aqui, ó. Quando a inflação, digamos, ou o custo do dinheiro for 0, né? Então eu ganho 22. Depois, com taxas de, sei lá, 0,5%, não sei o quê, vai indo, tudo isso aqui vai dando algum resultado positivo, porque isso aqui é o VPL, ó, e isso aqui é positivo. Todos esses resultados aqui são positivos, então são projetos viáveis. Agora, vejam só, quando ele chega aqui, ó, tanto esse projeto como esse outro, então aí o valor presente líquido dele é negativo, quer dizer que aí ele perde. Quando ele recupera o dinheiro, ele já não vale mais nada. Então o projeto viável, ele só vai aqui, ó, nesse quadrado que eu sombreei aí, ó. E o que é esse ponto que eles chamaram de taxa mínima de atratividade? E nós estamos vendo agora aqui no gráfico que de mínimo não tem nada. O que acontece é que esse é um ponto crítico. Para taxas menores que 11%, o projeto X tem um valor presente líquido mais alto que o valor presente líquido do projeto Y. Esse valor, esse VPL aqui, vai ser maior que esse VPL aqui, que está um pouquinho mais embaixo. Qualquer taxa que tu substitua em qualquer das duas equações, que seja menor que 11%, por exemplo, substitui x por 1,05. Substituiu. Agora eu vou fazer um outro exemplo, mas se tu substituir por 1,05, que é mais ou menos aqui, ó, aqui está 1, aqui seria 11,1, mas quer dizer 1,111, né? Se tu substituir por 1,05, está na cara que vai ganhar o projeto X. O VPL que tu vai achar aí na tua casa vai ser maior para o projeto X que para o projeto Y, desde que X seja 1,05. Bom, depois que passou de 11%, por exemplo, 12%, que aí eu já faço, vejam, aí é o contrário, ó. Aí esse que vinha perdendo porque ele vinha por baixo, agora ficou em cima, ó. Esse valor aqui é maior que esse. Então, para valores maiores que 11,1%, o VPL do projeto Y ganha do VPL do projeto X. Então, esse ponto, senhoras e senhores, não é o ponto mínimo de atratividade. É casualmente um ponto em que o VPL dos dois projetos é o mesmo e que, para valores menores que esse, o que acontece não é que eles divergem, eles estão divergindo, eu estou vendo, tanto indo para lá como voltando para cá, eles divergem. Né? Então, o que acontece é que, antes de 11,1, é mais negócio de fazer o projeto X. Para valores maiores que 11,1, é mais negócio de fazer o projeto Y. Mas cuidado, até este pontinho aqui, ó, porque a partir de 13%, aí só tem um negócio que serve, que é o outro, porque a partir de 13,6%, o projeto X não interessa, vai dar um VPL negativo. E quando chega em 13,9%, aí ele já não recupera mais o dinheiro, porque quando ele vai receber, já não vale mais nada, vamos dizer assim, para que vocês consigam entender. Certo? E aí eu preparei uma prova real, substituindo nas duas equações por 10%, que foi 1,1, que aí eu já estou vendo que se for 10% vai ganhar o projeto X, e depois por 12%, que é mais que 11,1, né?
que aí vai ganhar o projeto Y. Vamos ver como é que ficou a continha. Aí eu explico o seguinte: se não há inflação, ou custo de oportunidade, ou se o custo do dinheiro é zero, né? Então o X tu vai substituir por 1 e vai dar aquele 22,20 que a gente já tinha explicado. Né? Então fica em valores absolutos. Agora, a prova real, olha aí, ó, considerando assim, ó, que o custo do dinheiro seja 10%. Aí eu substituo nas duas equações que vocês viram hoje mais cedo, eu substituo onde tem x por 1,1. E vejam que nesse caso, o VPL, e aí vocês podem pausar o vídeo, olhar o PDF que a gente vai disponibilizar, o VPL do projeto X é 6,2 e o VPL do projeto Y é 6. Então o que aconteceu? Como 10% é menor que 11,1%, nesse caso, o valor presente líquido do projeto X é maior e seria mais viável, mais negócio esse projeto. É isso que está acontecendo. E depois, ó, tirando a prova real para 12%, eu substituo o X por 1,12. Vejam que o X é o acréscimo na forma de balconista. Então, se a inflação, ou o custo do dinheiro, ou o que for esse contexto aí, se for 12%, então tu tem que colocar onde tem X 1,12. E veja que agora quem ganhou foi o projeto Y. Foi o projeto Y. Então, é isso que a gente queria comentar. E eu queria comentar o seguinte, resumindo a história. A banca não sabe o que estava falando nesse problema, mas essa banca eu gosto e se antenem, porque eles toda hora perguntam sobre projetos, sobre taxa de atratividade mínima, sobre TIR, VPL, essas coisas. Então, tem que estudar isso aí. Só que é o seguinte, ó, pessoal. Vocês, os professores também que estão aí no fórum, que a gente vê, que estão toda hora participando, e outros professores também, eu não sei por que para eles tudo é taxa mínima de atratividade. A taxa interna de retorno, na verdade, é uma taxa crítica, certo? Que eu vou falar no outro momento, mas é mais ou menos o seguinte, ela é crítica porque, para ser mínima ou máxima, vai depender se eu estou emprestando ou se eu estou pedindo dinheiro emprestado, certo? Então, assim, eu chamo a taxa interna de retorno de taxa crítica. Por quê? Porque dependendo do ponto de vista de quem for, acima ou abaixo da taxa interna de retorno, o significado muda. Uma coisa digamos assim, se tem bastante inflação, eu pego 100 reais emprestado, e aí pago depois de um ano 52, depois de 2 anos 70. O que vai me convir para mim, se que estou devendo? Que haja uma taxa de inflação acima da taxa interna de retorno, porque aí quando eu pagar não vale mais nada. Agora, se eu emprestei, me convém que o dinheiro não se corroa no tempo, para que quando eu receba ele ainda vale a mesma coisa, tenha o mesmo poder de compra. Então, de mínimo e de máximo, isso aí, né, vai depender do referencial. Quem sou eu? Sou eu que tomei emprestado ou sou eu que emprestei? O mercado financeiro, eu que empresto. Bom, mas depende. É assunto para outra aulinha que eu quero fazer, certo? Mas já chama a atenção de vocês isso. E para esse problema, o que eles estavam perguntando, então confirmando, é assim, qual o valor da taxa que faz com que os dois projetos se igualem? É isso que eles tinham que ter perguntado. E a resposta é letra B de Berlamino. Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro.